Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. Todo domingo, fim da tarde, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, ocasião privilegiada para nós refletirmos assuntos de enorme interesse da nossa fé católica apostólica romana. Pela 10ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana, terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65. Ao tema do inferno, 28. Esse é o 10º, dedicado ao paraíso. Somente para recordar, o nome novíssimos, superlativo da palavra novo, é uma expressão técnica, teológica, bem apropriada e bem bíblica para tratar dessas realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. Por quê? Por causa de 3 textos da Escritura. O primeiro, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, eu vi um novo céu e uma nova terra. E no mesmo capítulo 21 do Apocalipse, versículo 5, eis que eu faço novas todas as coisas. Portanto, novidade, novo, nova. Daí vem novíssimos. É expressão que se aplica às derradeiras, às últimas realidades. Continuamos a nossa investigação, ainda no Novo Testamento, dos fundamentos do céu. Os textos da linguagem de Jesus, da pregação de Jesus, do ensinamento de Jesus sobre o paraíso. Agora, nós vamos a uma parábola um pouco longa. São 16 versículos, mas uma parábola de fundamental importância, um ensinamento sobre o céu. Não só sobre o céu, mas também sobre a compreensão da justiça que alguns não compreendem e que não aceitam, que para lá se dirijam, que lá estejam, que adentrem no céu pessoas que não, digamos assim, que não se moldam, não se encaixam no pensamento de alguns que têm uma noção equivocada de bondade, de justiça, de compaixão e de misericórdia de Deus. A parábola dos operários da vinha. Vamos ao texto. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram, à 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça? Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. É rica demais essa parábola e
não vou fazer todas as pontuações a respeito dos diferentes empregados contratados em diferentes horas ao longo do dia. Mas é preciso falar exatamente a partir do momento, versículo 8, chama os operários e paga-lhes. O momento em que todos se reúnem para a recompensa. Digamos, para a prestação de contas, para o ajuste de contas. Contas que foram, para uns, acordadas. Ou seja, houve um acordo. O acordo explícito foi precisamente com os operários da primeira hora. Aqueles que foram contratados ao romper da manhã, ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Aqui nós temos um acordo explícito, onde uma parte chama a outra e diz: o trabalho vai durar tantas horas e eu vou dar para você no final do dia tanto. Então, a parte que é contratada já sabe quantas horas vai trabalhar e já sabe o que vai receber. São aqueles que explicitamente sabem da recompensa que Deus concederá àqueles que lhe forem fiéis nesta vida. Mas os operários contratados em outras horas, o acordo não vai ser tão claro. Por exemplo, cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. O contratante promete dar o justo salário, sem dizer qual. E eles acreditam e vão, confiando na palavra do contratante. Deus é justo. E mesmo que não diga exatamente a recompensa que vai dar, Ele é justo. Acreditar e ir trabalhar por causa da palavra do contratante. É claro que o salário será justo. Não é claro, mas será justo, porque Ele prometeu. E Ele tem a autoridade de contratar quem Ele quer e prometer o que Ele quer da forma que Ele quer, porque Deus é Deus. E os outros não estavam ali. Os que foram contratados na primeira hora, sabendo que iam trabalhar o dia todo, mais do que todos os outros, porque vão começar a trabalhar no início do dia, e sabem o que vão receber, um salário, um denário. Muito bem, avancemos. Os operários da 6ª hora, da 9ª hora, são contratados e de trabalhar na minha vinha. Os operários que foram contratados depois, simplesmente ouviram a ordem e de trabalhar. Esses outros operários, o contratante nem disse que ia pagar. E nem disse que ia pagar um salário justo, como ele prometeu aos operários da hora de 9 horas da manhã, os operários da hora 3ª. Ou seja, Deus contrata quem Ele quer, faz o acordo que Ele quer e também nem acordo faz. Basta a ordem dele, ir de trabalhar. Então há uma gradação, há uma diferenciação de acordos. Na verdade, os outros operários, os últimos, os operários do meio-dia, das 3 da tarde e das 5 da tarde, nem acordo houve, estritamente falando. Só houve acordo com os operários da primeira hora, vão trabalhar e eu vou dar um denário por dia. E os das 9 horas da manhã, da hora 3ª, vão trabalhar e eu dou um justo salário. Pronto, só há promessa nesses 2 casos. O primeiro é que foi explícito, onde está claramente a recompensa, é um denário. Deus Todo-Poderoso, que faz o que Ele quer, que entra em acordo com quem Ele quer, que convoca quem Ele quer e que na convocação, existe convocação que é acordo. Vão trabalhar e eu vou dar isso. Ou vão trabalhar e eu vou dar um salário justo. Isso é convocação com acordo. Já os outros, contratados, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, vão trabalhar. A liberdade de Deus,
que se dirige a quem Ele quer, sendo claro ou não claro, sendo explícito ou não explícito. A autonomia de Deus que, quando se dirige aos operários, faz o que Ele quer, acordando ou não, sendo explícito ou não, Ele é Deus. E todos vão. Virtude de todos. Todos obedecem, todos aceitam, todos concordam. Com clareza ou sem clareza. Simplesmente porque essa autoridade que os contrata é Deus. Existe contrato sem acordo, existe contrato com acordo. Existe acordo que é explícito, existe acordo que não é explícito. A iniciativa é de Deus. Agora vamos à parte da reunião de todos eles para o pagamento. A hora da recompensa. Muito bem. Deus é livre para recompensar com o céu, que é o mesmo para quem foi contratado no começo da vida, na adolescência, na idade adulta, na velhice. O céu é dom de Deus, antes de ser mérito de graça, porque mérito de justiça ninguém tem diante de Deus, ninguém pode dizer que porque trabalhou, que porque suou, que porque se esforçou por causa de Cristo, Deus está obrigado a dar o céu para ele. Não em absoluto, servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer, dirá Jesus em outro contexto, em outro ensinamento. Mas o que está em jogo aqui é exatamente isso. O céu é dom de Deus, Ele dá a quem Ele quer, independente da hora em que a pessoa aceitou segui-lo, aceitou viver pela sua palavra, aceitou se converter, aceitou obedecer, aceitou o acordo que Deus faz com ele. Isto é, eu trabalharei para ele e sei que no final terei uma recompensa justa. Essa parábola é, antes de tudo, um soco no estômago dos fariseus, que têm um conceito de justiça bem diferente do conceito de Jesus. Se vossa justiça não superar a dos fariseus, não for superior a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. Depois do intervalo, nós retomamos ainda essa parábola, porque ela fala explicitamente do céu, recompensa. Para quem sabe exatamente o que vai receber, para quem não sabe exatamente o que vai receber. Para quem foi destinatário de uma promessa de Deus e para quem não foi destinatário da promessa. Simplesmente ouviu a ordem, vão trabalhar. Deus nem diz que vai recompensá-los. E todos esses acabam recebendo a mesma recompensa, participando da mesma realidade. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até logo mais. Agora vamos avançar, porque o que nos interessa é exatamente o prêmio. Todos eles vão receber o céu, todos. A parábola fala explicitamente do céu, porque o pagamento, o denário, é símbolo exatamente da recompensa, do prêmio, do galardão. E qual é o prêmio da nossa fidelidade a Deus, do nosso trabalho, do nosso esforço no seguimento de Cristo? O que nós esperamos conseguir? Haja vista ter tido um contrato e também no caso dos que não sabem qual é o prêmio, o céu. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Ao cair da tarde, o ocaso da vida. São João da Cruz vai dizer, juntamente também com Santa Teresa de Ávila, no ocaso da vida nós seremos julgados pelo amor. Ao cair da tarde, é o declínio do sol, símbolo do fim da nossa aventura aqui na Terra. A hora do pagamento, a hora da prestação, do cumprimento do acordo. Deus que faz promessas. O paraíso é promessa. Promessa para os contratados. A ordem do chamado é Deus quem decide. Deus é livre, como já vimos ao longo da parábola, para chamar quem Ele quer, na hora que Ele quer, e fazer acordos, claros ou não, e até simplesmente chamar. Vão trabalhar, sem prometer nada. Porque Ele é livre.
porque Deus não está atrelado a formalidades. Deus simplesmente dirige. O que há em comum entre todos eles? Foram convocados. Os vagabundos que estavam na praça sem fazer nada, foram convocados. Os que acabaram de acordar também foram convocados no início do dia. É o amor de Deus que chama para o céu todos, independente do local, independente da hora, independente do acordo que vai ser feito, o que há em comum entre todos eles, foram convocados. Muito bem, no ocaso da vida, Deus tem toda a liberdade de chamar todos na ordem que Ele considera. Aqui, Ele chamou os últimos. Primeiro, chamou os últimos. Os últimos que foram contratados, chamou os das 5 da tarde, os que foram contratados às 3 da tarde, depois os que foram contratados meio-dia, depois os que foram contratados 9 da manhã e depois os que foram contratados 6 da manhã. Quem somos nós para dizer qual é a ordem que Deus deve seguir? Mas seria o fim da picada enquadrar justiça em Deus, misericórdia em Deus, de acordo com nossos critérios. Os critérios de Deus não são os nossos. A compreensão que nós temos da aplicação, do uso, do exercício da justiça e da misericórdia de Deus são completamente diferentes dos conceitos de Deus. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos não são os meus. Quem somos nós para julgar, enquadrar, circunscrever dentro das nossas categorias humanas de justiça, de recompensa, de salário, etc., o agir de Deus? O céu é dom, o céu é presente, e presente que Deus dá a quem Ele quer. Porém, isso de dizer que o céu é para qualquer um, não, o céu é para contratados. Nessa parábola, independente da hora em que começaram a trabalhar, os das 6 da manhã, os das 9, do meio-dia, das 3, das 5 da tarde, todos trabalharam. A relação, portanto, entre recompensa e trabalho. É preciso fazer por onde merecer o céu. Porque vocês estão aí sem fazer nada, vão trabalhar. Se eles não fossem trabalhar e continuassem na vagabundagem, eles não receberiam nada, portanto, não se salvariam. Salvação, portanto, requer decisão humana. Requer arrependimento, requer o trabalho de arregaçar as mangas, entre aspas, e fazer por onde merecer o céu. O céu é o resultado da obediência a uma ordem recebida. Qual é a ordem recebida nas palavras de Jesus durante sua pregação? Convertei-vos e crede no Evangelho. Pronto. Eu penso que nessas duas palavras, do começo da vida pública de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, essas duas palavrinhas, convertei-vos e crede, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, das últimas palavras de Jesus, no mesmo Evangelho segundo Marcos 16. Então, Marcos capítulo 1 e Marcos capítulo 16, começo e fim, a fé que age pela caridade. O coração que sai das trevas, a vida que transita das trevas para a luz, a perseverança após a conversão na fidelidade, no seguimento a Jesus, o cumprimento dos evangelhos. Tudo isso é o objeto do acordo trabalhar. Trabalhar na vinha do Senhor, seguir o Senhor, arregaçar as mangas, ser operário do Senhor com uma fé sincera, com uma esperança autêntica, com a caridade não fingida. Aqui está o trabalho, que no ocaso do dia, ou seja, no fim da nossa vida, terá uma recompensa. Muito bem. Então, agora, vêm os da 1/10 hora e recebem um denário. Eles nem sabiam que iam receber um denário, porque para eles o Senhor disse: vão trabalhar na vinha. Muitos que estão no céu e nem sabiam que existia Jesus. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho. Uma pessoa que viveu 10.000, 15.000 anos antes de Cristo, nunca ouviu falar de Jesus. Mas que na voz da sua consciência, lá atrás, 15.000 anos atrás, 20.000 anos atrás, pela sua consciência, na voz da sua consciência, faça o bem, evite o mal.
Ainda que a noção que essa pessoa que viveu 15 mil anos atrás seja bem diferente da noção bíblica veterotestamentária do Antigo Testamento sobre verdade, sobre honestidade, sobre retidão, sobre mandamentos, etc. Mas procurou viver de acordo com sua consciência, fazendo o bem na ótica dele, na concepção dele, do seu mundo, da sua cultura, e evitando o mal, aquilo que na sua cabeça era pecaminoso, era ofensivo, foi chamado pelo Senhor. Não teve ninguém disse para ele, nem o próprio Deus disse para ele. No ocaso da vida, recebeu um denário. Foi recompensado com o céu. Perceberam aqui? Os operários da última hora, não é a última hora cronológica. Entre última hora e primeira hora, entre os operários da primeira hora e os operários da última hora, nós temos um conhecimento do que vai acontecer no fim da vida e qual é a recompensa exata. Isso é para judeus, isso é para cristãos, que de fato são bem informados e sabem da recompensa. Mas os outros não. Alguns sabem que vai ter uma recompensa, mas não sabem qual. E por isso são contratados 9 da manhã, meio-dia, 3. Vão trabalhar na vinha e eu vou dar o justo salário para vocês, os operários das 9 da manhã. Já outros não têm nenhuma noção de recompensa, mas obedecem a Deus. Pois bem, murmurar diante desse Deus de uma imensa liberalidade, que atenção, toma o que é teu e vá-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Jesus quer dar para os pagãos que trabalham o mesmo que ele prometeu para os judeus que trabalham. Os judeus foram contratados antes, os cristãos depois, os pagãos vieram depois e se tornaram cristãos. A lógica de Deus, a liberalidade da graça de Deus está muito acima dos critérios pequenos. A ideia de que porque você trabalhou muito merece um céu melhor do que os outros, merece uma recompensa. Deus não faz acepção de pessoas. Para aquele que foi fiel a Deus ao longo dos 90 anos e já da tenra idade foi sempre fiel a Deus, e no final da vida terminou a sua carreira na graça de Deus, vai para o céu. Por outro lado, esse mesmo Deus que recompensa o céu aquele que foi fiel a vida inteira, é livre para dar o céu àquele que somente no derradeiro instante da sua vida se arrependeu e não trabalhou a vida inteira porque viveu nas trevas. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse esse ladrão, que foi convocado pela voz da sua consciência para aderir a Cristo, para trabalhar na vinha, para trabalhar na obra do Senhor com o seu arrependimento no derradeiro instante da sua vida. Hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que os fariseus não aceitavam, não suportavam. Trabalhamos o dia todo, labutamos e vamos receber o mesmo que esse daí? Toma e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Deus recompensou você, não tem inveja dos demais. O dom de Deus, ele esparge, ele concede, ele presenteia a quem ele quer. Simplesmente se conforme com isso. O Deus que recompensa você, dá a você o que é de justiça, mas ele é bom. E a bondade dele, sem ferir a justiça, ultrapassa a sua lógica, o seu pensamento a respeito de recompensa. Aqui está o ensinamento que tanto nos toca. Acho que essa parábola ajuda muito a ter uma ideia, uma noção do que é o céu, presente de Deus. Antes de ser uma recompensa, é bondade de Deus, é dádiva de Deus, é concessão de Deus, porque é dele e ele dá a quem ele quer, da forma que ele quer, contanto que você trabalhe. Isto é, contanto que você se converta, ainda que seja no derradeiro instante da sua vida. Está terminando mais um encontro. Daqui a uma semana estaremos de novo para dar continuidade a esse rico ensinamento, isto é, todos os fundamentos do Novo Testamento sobre o paraíso. Fundamentos do paraíso. Uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser.